E quando Miriam, Moisés e os israelitas venceram, Deus prometeu suprir tudo o que eles precisassem durante a jornada. Quando Deus faz uma promessa, ele a cumprirá. Moisés não se importou com o que o faraó havia dito. Seus pais também não temiam as ordens do faraó. Moisés sabia e Abraão sabia, o profeta da antiguidade. Abraão sabia que Deus era capaz de cumprir o que havia prometido. Por isso ele não temeu dizer quando ele tinha 75 anos que Sara teria um bebê, quando ela tinha 65 anos. E quando ele tinha 100 anos e Sara 90, ele ainda louvava a Deus, ficando mais forte o tempo todo. Oh, se você tivesse recebido oração nesta noite e não estivesse curado pela manhã, você iria embora dizendo: bem, eu lhes disse que não havia nada nisso, vê? É por isso que você não chega a lugar algum, vê? Mas Abraão, eu posso vê-lo depois que Deus lhe deu a promessa. E Sara, com 65 anos, cerca de 15 anos após a menopausa, havia vivido com ela desde que ela era uma jovenzinha. E aqui estava ele com 75 anos, antes mesmo de Deus chamá-lo. Ora, ele foi e preparou todos os acessórios, alfinetes e tudo mais. O bebê ia chegar, Deus assim o disse. Passou o primeiro mês, e aí, Sara? Nenhuma diferença. Bem, louvado seja Deus, vamos tê-lo de todas as formas, vê? Passou o segundo mês. Como você se sente, Sara? Nenhuma diferença. Louvado seja Deus, de todas as maneiras o teremos. Por quê? Deus assim o disse. Imagino que o médico tenha dito, sabe? O velho está um pouquinho perturbado mentalmente. Tem algo errado com ele. O homem tem 75 anos e Sara 65 e diz que vão ter um bebê. Ufa, algo está errado. Mas isso não abalou Abraão. Ele continuou dizendo: Deus pode cumprir sua promessa. Prepare tudo, Sara, vai chegar. 10 anos se passaram. E aí? Louvado seja Deus, vamos tê-lo de qualquer jeito. 15 anos se passaram, 20 anos, 25 anos, ainda a mesma coisa. Louvado seja Deus, vamos tê-lo de qualquer jeito. E a Bíblia diz que, em vez de ficar mais fraco, porque não aconteceu da primeira vez, ele ficou cada vez mais forte. Amém. E vocês são os filhos de Abraão, isto é, se tiverem esse tipo de espírito que pode tomar Deus em sua promessa. Se não puderem, então não são filhos de Abraão, porque temos a mesma fé que o fiel Abraão tinha. E ele deu a promessa, o pacto, incondicionalmente a Abraão e a sua semente. E vocês são a semente de Abraão, se estiverem mortos em Cristo. Vocês são semente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vem? Amém. Espaço em branco na fita. Agora, observem. Se considera semente de Abraão? Você precisa se aproximar um pouco mais de Deus. É isso. Você precisa morrer para o intelecto. Há duas coisas. Um dia alguém me perguntou, um grande evangelista, não vou mencionar o nome dele, vocês saberão. Cruzou o país aqui de um lado a outro, uma ótima pessoa, realizando grandes avivamentos, mas eles só faziam as pessoas dizerem: eu agora aceito a Cristo como meu Salvador pessoal. Creio no Senhor Jesus Cristo. Os demônios fazem a mesma coisa e estremecem. Isso é certo. Há uma fé intelectual. Deixe-me falar com vocês só um momento. Não sei por que o Espírito Santo não me permite chegar ao meu texto. Talvez seja por uma causa. Observem, existe uma fé intelectual e existe uma fé que vem do coração. O incrédulo disse anos atrás, quando a Bíblia diz, como o homem pensa em seu coração, disse, isso é uma loucura. Não há faculdades mentais no coração. E prosseguiu, você pensa com a sua mente. Não há faculdades mentais no coração.
Mas no ano passado eles descobriram que isso está errado. Deus estava certo. Bem no fundo do coração, no centro do coração, há um pequeno compartimento onde não há nem mesmo uma célula sanguínea. Não está no coração animal, somente no coração humano. E eles dizem que é a ocupação, ou melhor, a morada da alma. A alma vive no coração. Então, afinal, Deus estava certo quando disse: como o homem pensa em seu coração. Aqui há algum tempo houve uma mulher que pertencia a uma igreja denominacional muito proeminente, morava perto, e vou lhes contar esta pequena história. Nós sempre duvidamos da experiência dela. Ela morava perto da igreja, ela era pianista, tocava piano e era uma mulher muito boa, porém tinha uma fé intelectual, vê? Ela simplesmente arrazoou que estava tudo bem. Havia um rapaz que frequentava essa igreja e que realmente teve uma experiência com Deus. Eles se tornaram namorados e ele finalmente se casou com ela. Eles se mudaram e ela continuou seu trabalho tocando piano. E depois de um tempo ele mudou de emprego e eles tiveram que se mudar para outra cidade. Nessa cidade ela se tornou a pianista de uma certa denominação, uma grande igreja denominacional bem conhecida naquela cidade. Ela se tornou uma pianista notável, e enquanto ela estava lá tocando piano, ela começou a observar as vizinhas que pertenciam à mesma igreja. Todas usavam essas roupinhas vergonhosas, saíam e cortavam a grama no quintal com esses pequenos... Estou convencido de que vocês, mulheres, não fazem isso lá em cima. Fazem isso lá embaixo em Indiana. Creio que vocês não fariam isso em Michigan, compreendem? Acho que vocês têm muita dignidade, mas deixam suas filhas usarem essas coisas. A Bíblia diz: é uma abominação aos olhos de Deus fazer isso. E elas saem e cortam a grama no quintal. Ela pensou: bem, eu posso fazer isso. Sabe por que as outras garotas fazem isso? Agora veja, o que era isso? A fé dela em Deus era intelectual, estava arrazoando. Sua mente arrazoará, mas seu coração não arrazoa. Seu coração crê que o que Deus disse é a verdade. Sua mente diz: bem, se as outras meninas podem fazer, ou os outros rapazes podem fazer, e eles vão à igreja, não sou eu tão bom quanto eles? Não posso fazer as mesmas coisas que eles fazem? Porque ela arrazoou. Mas temos que rejeitar os arrazoamentos. Se forem contrários à palavra de Deus, bem, ela seguiu adiante e continuou assim. E depois de um tempo, o restante delas fumava cigarros. Então, por que ela não podia? Bem, o restante delas ia à igreja. Claro, eu sei que vocês, mulheres de Michigan, não fazem isso. Não creio que fariam, mas ela fez. Fumou cigarros, a coisa mais baixa que as mulheres já fizeram. Correto. E a coisa mais danosa que ela já fez. 18%, ou melhor, seus bebês antes dos 18 meses, 90% deles morrem se forem criados no peito. Precisam receber leite artificial de vacas e assim por diante. Isso é certo. Intoxicação por nicotina. O que teremos na próxima geração? Não tenham medo de que a Rússia venha aqui e faça alguma coisa. Não é a bicada do pinta-roxo na maçã que a danifica, é o verme no miolo. Nossa própria podridão é o que está matando essa nação. É a nossa própria moral. Não são as outras nações. Estamos nos matando com nossas vidas imorais e coisas assim, e nos chamando de cristãos. Ai de nós! Isso mesmo. É melhor você ouvir o Evangelho, ouvir Jesus Cristo e acertar seu coração com Deus. Observe, e então essa mulher, depois disso, houve um sujeito espertinho que se mudou para a vizinhança, que tinha o cabelo alisado, e ela achava que ele era um sujeito bonitinho. E vocês sabem, tornou-se um pouco inocente. Todas as noites antes de irem para a cama, ela saía discretamente para pegar as coisas no quintal e ele lhe dava um beijo de boa noite do outro lado da cerca.
Oh, era muito inocente, claro, para começo de conversa. O pecado parece muito inocente. Oh, não havia nada de errado naquilo. Era apenas um vizinho. E quando menos se esperava, ela deixou John, seu marido, e se casou com esse indivíduo. E ele tinha uma esposa e um bebê, e arruinou um lar. Bem, ela argumentou que havia outras mulheres na igreja que tinham um segundo marido. Por que ela não podia ter? Isso é razoamento, mas a palavra diz que é errado. E a própria alma que estava lhe dizendo que era errado, ela a estava entristecendo. E a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. E o que é pecado? Incredulidade. Há somente duas coisas: fé e incredulidade. Eu estava pregando em uma igreja famosa aqui há não muito tempo e disse: fumar cigarros não é pecado, cometer adultério não é pecado, contar mentiras não é pecado. Uma senhora olhou para mim e falou na hora: o que é pecado então? Eu respondi: incredulidade, e afirmei: fumar, beber, farriar e ter comportamento imoral são os próprios sintomas, são os atributos da sua incredulidade. E concluí: você faz isso porque não crê em Jesus. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quando você diz que é um crente e faz essas coisas, isso mostra que há algo errado. Você não crê. Você está fingindo que crê. Você está usando os arrazoamentos e não a convicção da sua alma, porque sua alma é a parte de Deus que está em você, que concordará com o fato de que a palavra de Deus é verdadeira. Caso contrário, você simplesmente aceitará o seu intelecto. Você pensa. Ela continuou: é claro que com aquele espertinho ela deveria ter tido inteligência suficiente para saber que, se ele abandonou uma esposa, abandonaria a outra. Então foi isso que ele fez. Então ela se degradou tanto, mesmo indo à igreja, mesmo tocando piano, a ponto de começar a viver com um marido em concubinato. Mas o pecado a alcançou. Não pense que ele não vai te alcançar. Vai, seus pecados te encontrarão. E depois de um tempo ela começou a sentir dores na parte inferior do corpo e não deu atenção a elas por um tempo. Quando ela foi ao médico, descobriu que se tratava de uma doença maligna em estágio avançado. Nada podia ser feito, ela iria morrer. Acontece que ele é pastor de nossa própria igreja, um homem muito espiritual, formado na faculdade de Asbury. Agora, é claro, vocês sabem que ela era metodista, tudo bem, mas ele está em nossa igreja, um bom moço, recebeu o Espírito Santo, um homem muito bom. E ele foi falar com essa mulher porque ela foi criada como metodista e ele achou que deveria falar com ela. Ele foi enviado ali por amigos. E ela disse que estava tão bem quanto qualquer outra pessoa, e ela cria nisso, arrazoava intelectualmente. Por quê? Eu pertenço à igreja, minha carta está na igreja, sou tão boa quanto qualquer outra pessoa. Disse: sou tão boa quanto você. Ele replicou: essa não é a questão, senhora. E continuou: eu sou um ministro, e agora você está aí fumando esses cigarros e coisas assim, e nós não cremos nessas coisas. Ela afirmou: isso não é da sua conta. Eu não mandei te chamar. Ele respondeu: sim, mas senti que Deus me chamou para vir. Indagou: e quanto a esse marido com quem você vive em concubinato? Ela respondeu: isso não é da sua conta. Estou tão bem quanto o restante de vocês. Sou cristã. E ela cria nisso. Você pode crer em uma mentira e ser condenado por ela também. A Bíblia, isso é certo. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Pode parecer bem intelectualmente, sua alma sempre testificará da palavra de Deus se for nascida de novo. Se você tiver uma fé intelectual, você concordará com certeza. Dizer: essa Bíblia está certa. O diabo diz a mesma coisa. O diabo diz: há um Deus no céu, há um Jesus Cristo.
Certamente eles creem na mesma coisa. Oh, você pergunta: o diabo crê em Jesus Cristo? Com certeza. Eles o confessaram publicamente, disseram: Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Santo. Por que vieste nos atormentar antes que chegue a nossa hora? Sem dúvida, eles confessaram publicamente que ele era o Filho de Deus. E os ministros, com uma experiência superficial e com uma religião falsa, saem por aí e fazem com que as pessoas façam uma confissão de olhos secos assim e voltam para o mundo e vivem como o mundo e alegam que são cristãos.